A Justiça ouviu hoje à tarde o depoimento de 2 réus no caso Ouro Verde. O ex-diretor da Secretaria de Saúde, Anésio Corá Júnior, negou ter recebido propina. O assessor dele, Luciano Ramon da Silva, preferiu ficar em silêncio. O Tiago Prudente, ao vivo, vai trazer mais informações. Ele acompanhou tudo de perto na cidade judiciária. Tiago, mais uma etapa envolvendo os processos que apuram desvios de recursos públicos na gestão do Hospital Ouro Verde aqui em Campinas, né? Boa noite, Salomão, para quem acompanha o Band Cidade. Sim, mais uma fase desse processo, referente à segunda fase da Operação Ouro Verde, que aconteceu em março de 2018 e teve como alvo agentes públicos, os 2 citados, o Anésio Corá Júnior e o Ramon Luciano da Silva, além de outras empresas e também a Prefeitura de Campinas. Os depoimentos de hoje estavam agendados para fevereiro, mas foram adiados a pedido da defesa e foram realizados hoje na 4ª Vara Criminal de Campinas. Os 2 compareceram, o Anésio negou as acusações e o Ramon preferiu ficar em silêncio. A reportagem da TV Band não pôde gravar a audiência, mas pôde acompanhar ali os depoimentos ao juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas e a gente traz os pontos desse depoimento. Mas antes, nós vamos mostrar como foi a movimentação hoje na cidade judiciária em Campinas e os papéis de Anésio Corá Júnior e Ramon Luciano da Silva no esquema de corrupção do Hospital Ouro Verde. Os depoimentos de Anésio Corá Júnior, ex-diretor do setor de prestação de contas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campinas, e Ramon Luciano da Silva, ex-coordenador da mesma área, foram colhidos no processo da segunda fase da Operação Ouro Verde. O primeiro a falar ao juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas, Caio Ventosa Chaves, foi Anésio Corá Júnior. Anésio é apontado pelo Ministério Público como responsável por fazer a aprovação de pagamentos, de notas fiscais falsas, de serviços de consultoria, nunca prestados pela organização social Vitale, que administrou o hospital. Em troca das aprovações irregulares, segundo a denúncia, ele recebia propina. O dinheiro desviado com as falsas consultorias era dividido entre os diretores da Vitale. Anésio foi preso na segunda fase da operação, em março de 2018. Em novembro, foi beneficiado por um habeas corpus e solto. Na primeira fase, meses antes, já haviam sido apreendidos R$ 1.200.000 em dinheiro na casa dele. Anésio nega que o dinheiro seja de propina e que a quantia pertence a um primo dele. Durante o depoimento, que durou 2 horas, Anésio negou envolvimento no esquema de corrupção. Na saída, ele não quis falar com a imprensa. Querem falar com a gente? Agora não. Obrigado. Ramon Luciano da Silva também ficou frente a frente com o juiz, mas preferiu ficar em silêncio. Ramon é acusado de fazer parte do esquema e ajudar na aprovação das notas. Amigo do lobista Fernando Vitor, ex-diretor do Hospital Ouro Verde e também réu no caso, ele foi flagrado em interceptações telefônicas, que mostram a troca de favores entre os 2. Ramon também foi preso na segunda fase da operação. Além disso, motos de alto valor foram apreendidas na casa dele. Ramon também foi beneficiado pelo habeas corpus e responde em liberdade. Na saída, ele também não quis falar com a imprensa. O senhor vai querer se manifestar? Bom, segundo o Ministério Público, o esquema de corrupção no Ouro Verde teria desviado aí mais de 4,5 milhões de reais, podendo chegar os prejuízos a mais de 25 milhões de reais. Nós separamos alguns dos pontos levantados pelo Anésio durante o depoimento, Anésio Corá Júnior, no depoimento hoje à 4ª Vara Criminal de Campinas. O Anésio negou que tenha recebido propina no esquema de corrupção. Além disso, ele disse que só recebeu dinheiro do Ramon Luciano da Silva porque tinha feito um empréstimo para ele. Então, os pagamentos do Ramon não seriam propina, mas sim o pagamento de um empréstimo. Quanto ao questionamento do Ministério Público, que no sistema da Prefeitura teriam sido feitas mudanças de notas irregulares para regular, feitas por Anésio, Anésio disse que a irregularidade colocada por funcionários foi feita por falta de atenção e por isso ele fez apenas uma
correção. A Anésio ainda trouxe a informação que em junho de 2017, ele teria indicado ao secretário de Saúde de Campinas, Carmen de Souza, para romper o contrato com o ES Vitale devido aos problemas, o que, segundo ele, indicaria que ele não estaria comprometido, não estaria recebendo propinas da organização social. E ainda negou que a reunião com réus também aí da Operação Ouro Verde, antes mesmo da licitação que definiu a organização social Vitale como administradora do Hospital Ouro Verde, tivesse a intenção de direcionar a licitação para escolher a OS Vitale para vencer. Esses foram os principais pontos levantados pelo Anésio durante o depoimento. Ainda durante o depoimento ao juiz, o Anésio fez uma piada. Questionado pelo advogado de defesa de Fernando Vitor se o cliente dele teria pago a Anésio algum tipo de propina, ele fez a seguinte piada, Salomão. Disse que nem convidado para andar na Ferrari de Fernando Vitor foi. A Ferrari essa que foi apreendida ainda na primeira fase da operação Ouro Verde. Ele foi repreendido pelo juiz do caso, Caio Ventosa Chaves, que disse que aquele não era o local para fazer piada, ainda mais quando levantado questão de desvio de dinheiro e que parecia que os réus tinham certeza da impunidade, por isso faziam piada e que a audiência não era circo. O Ministério Público esteve presente na audiência, conversou com a gente após o depoimento e deixou as impressões aí depois dessa audiência do caso Ouro Verde. Conseguiu de forma alguma afastar ou de alguma forma comprometer toda a prova que é decorrente de interceptação telefônica, de conversas gravadas, dos telefones, trocas de mensagens dos telefones celulares apreendidos, que indicam o pagamento de propina para esses dois agentes do Departamento de Prestação de Contas. Não conseguiu, na sua defesa, explicar essas provas que deixam mais do que claro a participação e a corrupção dos agentes públicos. Acredito que diante da totalidade de provas, que é robusta e que deixa muitas vezes o réu sem qualquer condição de explicar o que está sendo demonstrado nos autos, optou aí pelo silêncio para não se comprometer ainda mais. Muitas pessoas prejudicadas em razão desse desvio, ou seja, que não tiveram uma atenção à sua saúde como mereciam e como deveriam. E um dos réus envolvido diretamente nisso, que recebeu propina para viabilizar isso, se achou no direito ainda de fazer uma piada na audiência e, na minha opinião, absolutamente incompatível com o que se esperava de alguém que ocupou um cargo público e uma função importante na Prefeitura Municipal. Bom, outros depoimentos serão colhidos por meio de carta precatória e aí sim deve vir a sentença do juiz Caio Ventosa Chaves. Salomão. Lembrando que muita coisa do caso Ouro Verde continua sem resposta, o Ministério Público continua investigando as irregularidades, mas cadê a resposta sobre aquele lobby flagrado em escuta telefônica do então deputado federal Luiz Lauro Filho? Cadê as informações sobre a investigação que a Procuradoria de Justiça diz ter sobre agentes ligados à prefeitura com foro privilegiado, incluindo o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que estaria sendo investigado pela Procuradoria? Está faltando muita informação, hein, ainda para a população de Campinas. Obrigado ao Thiago Prudente falando ao vivo com a gente aqui no Band Cidade.